A experiência literária cura a ferida da individualidade, sem diminuir o seu privilégio. Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens, e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu transcedo a mim mesmo e nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. Roda a vinheta. Hoje eu vou falar desse livrinho do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Ele saiu pela editora Thomas Nelson. Vocês podem ver que a capa tá linda. Todas as edições que a Thomas Nelson lança do C.S. Lewis eu tento comprar, porque eu adoro essas capas, acho muito lindo. Ele é um livro com menos de 200 páginas e uma coisa que é importante citar é que ele não vai te dar uma receitinha de bolo. Então, assim, às vezes você lê aqui, como cultivar uma vida de leitura, e você pensa, nossa, como? Então ele vai me dar alguma resposta. Na verdade, é uma coletânea de escritos do C.S. Lewis que ele fala sobre a vida dele de escritor e também de leitor. Ele é um leitor ávido, como ele mesmo já colocou várias vezes. Esse livrinho traz essas experiências dele com a literatura, como leitor e também como escritor. Então, quando você lê, você vai conhecer toda a bagagem literária, você vai conhecer grande parte das inspirações dele, o que faz dele um grande escritor, né? Se você não conhece as obras do C.S. Lewis, ele é mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, que tem até filme. E ele também escreveu muitas obras teológicas, e isso é meio que um empurrão para quem está começando agora, para continuar lendo, ou se você parou e está parada há muito tempo sem ler nada, vai te dar um gás para você começar novas leituras. O livro, ele é dividido em 2 partes. Então, a primeira parte, a arte e o prazer da leitura. Essa é a primeira parte. O C.S. Lewis, ele traz várias opiniões, né, que ele considera leitor, sobre histórias infantis, contos de fadas, fala dos gêneros dele, gênero preferido dele. Ele traz algumas resenhas, mas você não precisa preocupar de maneira alguma, que não tem nenhum spoiler. As resenhas que ele traz é dos livros Hobbit e A Sociedade do Anel. O C.S. Lewis, ele era um grande amigo do Tolkien. Então, volta e meia, um livro que você lê do C.S. Lewis, ele faz citações sobre esse amigo dele, que teve grande influência na vida dele como escritor, como cristão e tudo mais. Nessa primeira parte, ele traz uma reflexão, uma questão bem relevante para a gente colocar aqui, que é o porquê que nós lemos. O porquê que eu leio, você lê, por que a gente procura novos livros quando a gente termina uma leitura. Quando eu falei a primeira frase no início do vídeo, que é uma frase do C.S. Lewis, né, que quando ele lê, que ele se torna 1000 homens, com certeza você já se colocou no lugar de um personagem, num lugar do autor do livro. Então acaba que é um trabalho de empatia. Então você se coloca no lugar daquele personagem, você consegue viver novos tempos, novas épocas, para fazer a nossa experiência aqui na Terra um pouco mais válida. Ele traz toda essa bagagem literária para responder a nossa pergunta, né? O porquê que nós lemos. A segunda parte do livro, ela traz reflexões. São vários tópicos de escritos do C.S. Lewis, trechinhos de carta que ele enviou para amigos, trechos de algumas citações dele em outros livros, tudo relacionado à leitura. Então, eu até separei alguns aqui que eu gostei para compartilhar com vocês, que é esse daqui, da página 145. Comentando a leitura. Penso que após a leitura de um livro, não há nada melhor do que analisá-lo com alguém.
mesmo que a análise produza discussões ferrenhas de vez em quando. Carta a Arthur Greaves, 14 de março de 1916. Isso daqui é exatamente o que a gente faz aqui, né? O que eu faço com vocês, eu comento, compartilho a minha experiência literária, alguns concordam, outros discordam, vocês vêm com as experiências de vocês, comentam aqui e a gente troca. E não tem nada melhor do que a gente trocar experiências a respeito de um livro. Eu sempre gostei de compartilhar com os meus amigos, com os meus familiares, alguma coisa que eu encontrei num livro, algo que me marcou, e isso é o que faz valer a pena, né? Você conseguir aprender, absorver algo do livro e, além de absorver, você não guardar para si, você passar para um amigo, passar para um pai, para uma mãe, para um filho, o conhecimento que você adquiriu. C.S. Lewis também fala sobre a questão de adaptações, né, de filmes e qual é a visão que ele tem a respeito. Por exemplo, hoje, se você pegar a maioria dos filmes que a gente tem, são inspirados em obras literárias. Eu sei que tem muita gente que prefere assistir filmes a ler livros, até porque por causa da correria, por causa da falta de tempo. O meu canal fala de livros, séries e filmes, porque as três coisas estão relacionadas. E o C.S. Lewis, nesse livro aqui, ele fala brevemente sobre por que os filmes, às vezes, estragam os livros, entre aspas. E ainda na segunda parte tem um outro tópico que eu gostei bastante e me identifiquei, que é sobre mapear livros. E ele coloca como que ele absorvia mais, né, sobre o que ele estava lendo. Então ele anotava, ele pegava a última página do livro e fazia uma árvore e mapeava o que faltava, alguma observação, que nem muitas pessoas são, né? Eu sou assim também, eu gosto de grifar, gosto de marcar. Quando não, pego uma folha avulsa. Muitas pessoas acham que isso é um pecado, né? Pegar um livro desse lindo, maravilhoso e grifar. Pega um caderninho e vai fazendo suas anotações. Assim você vai absorvendo mais e dificilmente você vai esquecer o que você leu. Teve algumas partes do livro que eu pensei assim, nossa, se um escritor ler isso daqui, ele vai gostar. Existem muitas pessoas prestes a publicar um livro, outros têm o desejo de publicar, mas não sabe qual que é o estilo de escrita, que gênero por qual gênero começar. Então aqui ele dá dicas avulsas sobre estilo de escrita. Se você é escritor, tanto os leitores quanto os escritores, o livro ele é bem fininho, então ele tem menos de 200 páginas. É claro que você não vai ter aqui um beabá de tudo que tem que ser feito, mas é interessante você ter um norte de um cara que é referência, né? Para finalizar, minha experiência com esse livro foi ótima, porque no final do livro tem um apêndice e eles colocaram alguns exercícios que eu até pensei em trazer aqui pro canal pra gente compartilhar. E eu vou falar um só, não precisa se preocupar que não é spoiler, apenas para você ter o gostinho e fazer esse exercício aí na sua casa. Então vamos lá. Liste os 10 livros que mais influenciaram quem você é hoje e escreva algumas frases por cada livro, de como eles o moldaram. Então é um exercício, mas também é uma autoavaliação, né? Quando você pegar o papel aí e for colocar nele os livros que te marcaram, será que a gente tem 10 livros que marcaram a nossa vida? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like. Eu tenho também um Instagram que direto eu posto coisas lá, fotos dos livros que eu tô lendo, às vezes eu coloco umas enquetes, não é sempre não, mas tá sempre atualizado, entendeu? Se você tem outra sugestão ou você quer algum tipo de vídeo diferente relacionado a livros, filmes e séries, coloca aqui pra mim nos comentários. E é isso, até a próxima, tchau!